Muito bem. Nós vamos falar agora um pouco sobre a questão da sexualidade quando o homem procura a mulher trans. Que fique bem claro que boa parte das correntes psicanalíticas admitem que a bissexualidade faz parte da natureza humana e que as culturas mais diversas levaram seus povos a adotar a heterossexualidade por uma questão de reprodução. Os clãs, os líderes dos clãs, os anciães e lideranças em geral, perceberam que as pessoas não viviam muito antigamente e por uma questão de guerras, epidemias, acidentes, mortalidade infantil que era muita, as pessoas estavam morrendo mais do que nascendo. E como era comum a homossexualidade, resolveram acusar a homossexualidade de ser responsável pela diminuição, pela deflação demográfica, digamos assim, pela diminuição de pessoas. Então, como política andava de mãos dadas com a religião, digamos assim, simplesmente a homossexualidade foi proibida política e religiosamente. Para quê? Para que ampliasse, houvesse uma explosão demográfica e os exércitos se tornassem mais numerosos e a população economicamente viável. Portanto, a homossexualidade era considerada economicamente inviável. E assim foi instituído por muito tempo, sempre sob o lastro da religião, seja ela qual fosse, contrariando aí, segundo a psicanálise, a natureza humana, que está mais para bi do que homo, mas ainda assim a homossexualidade também ela faz parte dessa plasticidade da sexualidade. Não que a heterossexualidade, gente, seja uma perversão da natureza humana, não. A sexualidade humana ela se manifesta das mais diversas formas, nos mais diversos indivíduos, e na medida em que a sexualidade da pessoa faz bem para ela, é a sexualidade certa para ela. Se faz mal para ela e não para o que acham dela, então essa sexualidade, nesse caso, não está sendo boa. E nós sabemos que quando uma pessoa tem uma determinada natureza sexual, ela é obrigada a adotar uma na qual ela não tinha afinidade, ela não se realiza naquilo, ela manifestará uma série de neuroses e às vezes até psicopatias. Aqui nós vamos falar especificamente do homem que passa uma imagem de hétero e procura a transexual. Vocês vão ver aqui na série Pose, é uma série criada nos Estados Unidos e ela está sendo divulgada pela Netflix. E na primeira temporada, ela tem 3 temporadas. Na primeira temporada, ela fala sobre alguns personagens, e uma dessas personagens é a personagem Electra, que tem um caso já durante 10 anos com um amante chamado Sr. Ford. E vocês vão ver agora uma cena em que ele acha ruim e termina com ela porque ela fez a cirurgia de mudança de sexo. Ele não queria que fizesse a cirurgia de mudança de sexo. Por que alguns homens procuram a mulher trans? Na verdade, o homem, quando ele procura a mulher, seja a mulher que for trans ou a mulher cis, que é a mulher heterossexual, seja quando ele procura, ele está procurando a mãe. Ele está procurando a mãe. Só que, se ele
encontrar a mãe naquela mulher, ele pode até casar com ela. Mas ele não fica com ela. E se ficar casado, é aquele casamento frio, morno, aos trancos e barrancos, porque é inserido na cultura é inserido na cabeça do menino devido ao fator cultural que é muito forte e religioso, na maioria das sociedades, inclusive a nossa, de que com mãe não pode ter relação, não pode rolar. Entendeu? Então, naturalmente, ele tem que esfriar com a mãe. Ele tem que broxar com a mãe. É por isso que alguns homens perdem o interesse sexual pela esposa e vão procurar fora. Ou muitas vezes o namorado passa a falhar com a namorada, mas ele tem excitação, às vezes com a amiga da namorada, porque a amiga não é mãe, mãe é a namorada. Ou seja, ela cuidou dele de um jeito que passou para ele, através do comportamento, um arquétipo de mãe. E sem saber, ao invés de... Ela achou que estava ganhando ele. Estava ganhando num determinado aspecto. De companheirismo, talvez, mas de proximidade, de dependência, mas sexualmente isso conta numa relação, principalmente quando você é jovem, sexualmente ela o perde. E o homem que ele procura, na verdade, a mulher trans, ele está ao mesmo tempo em busca do pai e da mãe. Por quê? Ele está em busca da mãe. E para não ter o complexo de culpa de usar a mãe através de outra mulher, ou mesmo de ver a mãe ir embora quando o homem está com uma determinada mulher e ela o acolhe, ele vê nela aquele papel de mãe, é muito ruim para o homem. Ainda que inconscientemente ele veja esse papel de mãe, é muito ruim para o homem falhar diante de uma mulher. Ele entra numa sensação de angústia muito grande. É muito forte a sensação de angústia. Então, é como se ele estivesse sendo derrotado pela figura daquela mulher. Então, para não ter que buscar fora, para não ter que se decepcionar, não ser diminuído perante não ter a masculinidade dele ferida, perante aquela mulher, perante aquela pessoa e perante ele próprio, né? Porque se ele falhar sexualmente, ele se sente mal. Para não ter que deixá-la, para não ter que entrar em conflito com a sua consciência de que está pegando a mamãe, o que ele procura? A mulher trans. E ele vai ter essa certeza, porque na medida que ele a tocar, ele vai ver que ali tem uma coisa que prova definitivamente que não é a mamãe, que é o órgão genital masculino que está ali. Então ela tem tudo de mulher, porque a mulher trans é uma mulher, mas tem um detalhe, que é o pênis. Então, nesse momento, ele relaxa, ufa, isso é tudo inconsciente, tá, gente? Ufa, não é a mamãe, então eu posso. Então ele vai ter o maior sucesso com aquela mulher trans, talvez um sucesso sexual que ele não tivesse com a própria esposa. E por isso, alguns homens ficam muito brabos quando eles chegam lá, passam a mão e não encontram o detalhe, que era a prova de que não é a mamãe. Fica macho. Você vai ver o que o Sr. Ford fazendo, fica macho. Por quê? Não é... Poxa, passou a mão lá e não encontrou aquele detalhe que fazia dela a prova de que não era a mamãe, o detalhe não está mais lá, que ela mandou tirar e fazer um órgão parecido com o da mamãe. Ele fica muito macho. Ele próprio não sabe dizer por quê. Vocês vão ver ali. Por que ele gosta daquilo. Ela própria fala, você nem usa mais, você faz tempo que você não brinca com ele, com o órgão, né, masculino. E ele fala, ele dá a justificativa dele, que ele queria que tivesse ali. Por que ele queria que tivesse ali? Ele queria que tivesse ali, ele nem no fundo, ele nem sabe, é inconsciente. Porque enquanto aquilo estiver ali, no meio das pernas, digamos assim, da parceira, é a prova cabal de que não é a mamãe. Então ele não precisa carregar toda aquela culpa. E ali ele encontra o papai. Por que ele encontra o papai? Porque durante muito tempo, inconscientemente, né, sofrendo pelo complexo de Electra, ele brigou com o papai, disputando a mamãe. E na medida em que ele põe aquela pessoa em determinada posição e sodomiza aquela pessoa que tem um órgão como o dele, como o do papai, nessa hora ele está vencendo o papai. Está vencendo o papai. Então é uma coisa muito complexa, porque na medida em que ele prefere a mulher trans, que dá a prova de que não é a mamãe,
ao mesmo tempo ele encontra nela também, ele encontra na mulher trans o pai, e ele vence o pai. Por isso ele queria o pênis ali também, porque ele precisa vencer o pai. Por esses dois motivos. Então vamos lá, vamos ver a cena. Aí. Olha só. Quer comer ou beber alguma coisa antes? Eu já comi e bebi muito enquanto você não estava aqui. O que eu não tive nessas 2 semanas foi o meu homem. E eu me recuso a esperar um momento mais sequer. Como foram as coisas? Eu comprei um pouco, vendi um pouco. Olha lá. Você escondeu? Meus dias de esconder já acabaram, querido. Vem cá. Quando foi a última vez que teve a chance de testar uma coisinha nova e intocada? Uma coisa. Eu só pedi uma coisa e para isso eu daria tudo que você sempre sonhou na sua vida. Isso aqui é a única coisa com que eu sempre sonhei. Ser uma mulher completa. Então acho que encerramos por aqui. Você me... Vocês viram? Ele não encontrou o pai para vencer o pai. E não tem mais o brinquedinho lá, que garantia que não era a mamãe. Então, tipo assim, lascou. Agora, como eu vou superar meu pai? Como eu vou vencer meu pai? Então, aquele menino que sofria porque não podia ter a mãe do pai, agora fica birrento. E, ao mesmo tempo, complexo de culpa. Caramba, e se a mamãe reaparecer aqui do nada, nas minhas fantasias inconscientes? Como eu vou suportar essa culpa? Eu não posso falhar como homem. Me ama ou tudo isso era só sexo? Eu não venho até aqui para isso. Isso eu consigo em qualquer lugar. Aqui eu tô no controle. O que eu quero, o que eu gosto. E você vai pagar caro por não dar o que eu quero. Eu fui totalmente claro desde a primeira vez que nos vimos no bar. Estragou tudo. Não estraguei. Eu renasci. Sou uma mulher completa. Você tá sendo muito egoísta e estúpida. Veja bem, você está sendo muito egoísta e estúpida. Ele não, né? Não, bonitão não está sendo egoísta nem estúpido. Ele é... E outra, ele fala, eu estou no controle aqui. Ou seja, eu mantenho meu pai no cabresto e ao mesmo tempo eu decido se minha mãe aparece ou não. Eu não quero que minha mãe apareça. Por isso eu preciso que você tenha um pênis. Praticamente é isso que ele está dizendo. Ele entrou em conflito, ele entrou em parafuso agora. Como ele é um cara que passa a imagem de ser um cara centrado, porque há muitos homens que espancam a travesti. Tem muitos homens que espancam a mulher trans, que nesse caso ela não é travesti, ela é uma mulher trans. Há muitos homens que espancam a travesti e a mulher trans, quando saem com ela, porque quando ele se dá conta de que ele saiu, entre aspas, com um homem, ele vê, bom, a única forma de resgatar a minha masculinidade é com a minha agressividade, é isso que me diferencia da mulher. Só que eu tenho que ser muito agressivo. E eles são agressivos a ponto de baterem tanto na transsex ou no travesti, muitas vezes a ponto de matar. E vão embora calmamente, porque, ou melhor, vão de alma lavada, se às vezes não vão tão calmos, mas vão de alma lavada embora, porque eles acreditam que a matar a transsex ou a travesti, que são casos diferentes, transsex e travesti, ele resgatou a masculinidade dele, quando na verdade não. Tem homens que saem com rapazes homossexuais e eles nunca beijam o rapaz na boca, porque eles acreditam que se eles beijarem o rapaz na boca, eles estão perdendo a masculinidade deles. Então, assim, são fantasias que a pessoa cria para driblar uma fantasia que ela não resiste e acaba pondo em prática. Ela vai tentar contemporizar aqui. E o que acontece agora? Você vai me jogar fora como se eu fosse um pacote velho que não serve mais pra nada. Achei que o nosso amor fosse mais forte que isso. Achei que precisaria mais do que isso pra me odiar. Eu te odeio.
Porque eu te amo. Porque você é a melhor coisa da minha vida. Eu te odeio porque eu te amo. Então veja bem, eu te odeio porque você acabou de cortar o meu barato. Você não é mais o papai, para eu vencer o papai. E ao mesmo tempo você quer ser a mamãe. Você me sacaneou. Agora você é a mamãe, poxa. E eu queria uma mulher que tivesse um detalhezinho aí entre, né, as pernas para ter a certeza de que a mamãe jamais reapareceria na minha cama. Para mim ficar em paz. Por outro lado, eu me vingo do papai em você. Mas como eu devia quebrar a sua cara, no fundo ele está querendo dizer isso, eu devia quebrar a sua cara, mas eu não vou fazer isso porque eu te amo. Então, eu te amo, eu te odeio porque eu te amo. Né? Por trás dessa frase tem tudo isso. Esse lugar, com você, era o meu esconderijo. Era meu esconderijo. E você tirou isso de mim. Por que você não quer nem mesmo tentar? Você conhecia as regras e não cumpriu. Estragou tudo. Eu dou 2 semanas pra você repensar e perceber que o melhor de mim ainda está aqui. E que não consegue viver sem isso. Boa sorte ao tentar encontrar outra mulher igual a mim. Ainda tem sorte, pois eu acredito em segunda chance. 5, 6, 7 e 8. 1, 2... Pois é. No final das contas ele larga mesmo, tá? A Electra. E ela vai passar momentos muito difíceis, vai morar na rua, tudo. Depois, com a ajuda de uma outra pessoa, ela consegue resgatar a dignidade dela e levar a vida dela adiante, né? Mas, lamentavelmente, isso acontece muito. E também tem uma outra situação que depois a gente pode estar trabalhando também, que é a heteroflexibilidade, viu, gente? Que é aquele homem que procura, de vez em quando, ele é hétero, para todas as finalidades ele é hétero, ele tem plena consciência de que jamais ele conseguiria ter uma relação duradoura com uma pessoa do mesmo sexo, ele não está dentro dos planos dele ter vida a 2 com pessoas do mesmo sexo, mas de vez em nunca ele procura uma pessoa do mesmo sexo para algumas fantasias bem abruptas e temporárias, rápidas, muito volúveis, assim, e mantém intacta na mente dele, né, a sua heterossexualidade. Esse é o heteroflex. O heteroflex, ele tanto pode procurar uma mulher trans como um gay, um homossexual, né? Isso faz dele um bissexual, de certa forma sim, mas um bissexual instável, né? Um bissexual que não permanece na bissexualidade o tempo inteiro, até porque ele não tem atração por homens, ou por pessoas do mesmo sexo. Então, como é algo que vem e vai, ele ganha esse nome de heteroflex, tá bom? Mas isso é assunto para outra reflexão psicanalítica, tá bom? Eu sou o professor Hernani, sou psicanalista transpessoal, estou aí à sua disposição e que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.